Todo dia um golpe que os Estados Unidos ou deu ou ajudou a dar. Hoje a gente vai pro Chile em 1973. Primeiro a gente precisa entender o contexto do país. Lendo Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, a gente consegue entender como o salitre chileno enriqueceu empresas britânicas no século XIX, quanto empobrecia os mineiros. No século XX, minas de cobre como Chuquicamata e Alteniente, controladas por empresas estadunidenses como Anaconda e Kenneth Copper, 80% do cobre do país para empresas estrangeiras. Sendo que o minério era 75% das exportações totais do país inteiro, até o governo do Salvador Allende. E é aí que está o problema. Vocês sabem, o capitalismo precisa de um Estado gigante, corrupto e violento para poder funcionar. Segundo documentos classificados pela CIA ao longo dos anos, o governo Nixon, entre 1970 e 73, gastou mais de 8 milhões de dólares financiando a oposição do Allende. Não só dispersando informações falsas para gerar caos, mas também sabotando o Chile economicamente. Telegramas também mostram a relação direta entre os agentes da CIA e o governo estadunidense com os militares chilenos. Em um desses telegramas, o Henry Kissinger, que era o responsável pela política externa dos Estados Unidos na época, disse que o Chile não poderia se tornar marxista só por causa da irresponsabilidade do seu povo. Em 11 de setembro de 1973, o general Augusto Pinochet bombardeou o Palácio Presidencial, invadiu o prédio e assassinou o presidente Salvador Allende. Milhares de pessoas foram presas durante essa ação e mais de 500 foram mortas só nesse primeiro dia. 17 anos de ditadura do Pinochet, foram mais de 40 mil presos e torturados, mais de 3.200 mortos e 1.200 pessoas ainda estão desaparecidas até hoje. E sempre que acontece isso, você sabe que tem capitalista citando bem, né? O Pinochet foi um entreguista e um privatista safado. Economistas chilenos que estudaram em Chicago, chamados Chicago Boys, foram os caras que lideraram o processo de privatização no país. Minas de cobre e lítio foram entregues para empresas estadunidenses e britânicas como a McMoran e a BHP. A SQM, uma das principais mineradoras de lítio hoje, foi privatizada nessa época e beneficiando o genro do Pinochet, tá? Ele não só coordenava o processo de privatização, como também coordenava núcleos de investidores, então vendia a preço mais baixo, comprava com esses investidores que eram laranjas dele e lucrava bastante. Grupos franceses e canadenses, como o Suez e o SBio, adquiriram a gestão da água no país e até hoje eles lucram com a distribuição desse recurso tão importante. A energia espanhola Endesa comprou a concessão e depois vendeu para a italiana Enel, que teve a sua sede incendiada não faz muito tempo, para você ver como os chilenos adoram o serviço deles. Os paulistas podem falar um pouco também, né? O MAT, ligado a elites econômicas do país, com muito dinheiro com a energia também, tá? A ENAP, a estatal chilena de petróleo, embora ainda continue estatal hoje, teve várias partes suas privatizadas, claro, beneficiando o capital estrangeiro. É assim, os países colonialistas se beneficiaram durante 17 anos de um povo chileno reprimido violentamente e expoliado economicamente.